Efésios capítulo 6 e versículo 4. Efésios capítulo 6 e versículo 4 da palavra do Senhor. Vou ler solamente este verso com os hermanos. Efésios capítulo 6 e versículo 4. Quantos encontraram? Amém? Efésios 6 e 4 diz assim: E vosotros padres, não provoqueis a ira de vossos hijos, sino criados, que difícil, em disciplina e amoestação. Em outras traduções diz instrução del Senhor. Amém? Oremos a Deus. Senhor, tu palavra é poder. Tu palavra é viva. E tu palavra rompe cadenas. Por isso eu clamo esta manhã, para que esta palavra viva venga a romper toda cadena familiar e pueda chegar onde Deus não pode alcançar. Pero el Senhor conoce, el Senhor vê, e el Senhor tudo lo sabe, Senhor. Por isso, que a graça e a unção do Espírito Santo esteja uma vez mais sobre este lugar. Toma mi boca, toma mi mente e mi coração. Hágase tu voluntad esta manhã, em el nombre de Jesus. Amém, mis hermanos. Sentados, por favor. O texto que nós leemos diz que os padres não devem provocar a ira de vossos filhos. Pero ao revés, devemos instruí-los, educar-los, diz o texto, em la disciplina del Senhor Jesucristo. Hoje eu vou falar com os padres, vou falar com las madres, vou falar com os niños. Hoje não quedará nenhum de fora. Amém? Eu estou seguro que ao largo desta palavra, al menos uma palavra, uma frase, Deus hablará com você. Me gusta ir por pontos, assim os hermanos ordenamos um pouquinho melhor em la cabeça e para aqueles que lhe gustam tomar nota. E eu quero trazer aqui alguns valores cristianos e alguns conselhos basados em la palavra do Senhor para a família. E o primeiro é este: os padres necessitam entender que seus filhos são de outra geração. Isto foi muito difícil para mim e é difícil para os padres, porque nós fomos educados em outra geração, com outros costumes, não? Éramos de outra época. Pero agora temos filhos que são de outra geração, vivem outra cultura, e para os padres às vezes às vezes é muito difícil entender que eles vivem em outra geração. Eles não nasceram em tu cidade, em la grande maioria das vezes, não nasceram em tu país, em el caso de muitos de nós outros, e não receberam a mesma instrução e a mesma educação. E se nós outros não entendemos isto, nós outros nos quedamos falando assim a nossos filhos: pero comigo foi assim, e com você tendrá que ser assim. Pero, em verdade, que em la prática não funciona. Não funciona. Eu nasci em la época que celulares, ou melhor, móveis, não existiam. Al menos para a gente acessível, não. Acessível a la gente, melhor? Não. Tu crees, Eric, que quando eu era niño não existia este aparato? Não existia. Hermanos, não existia. Os que tinham um telefone fijo em minha cidade era a gente que tinha muitíssimo dinheiro. Valia o preço de uma casa, casi ter um telefone fijo em casa. Quem utiliza o telefone fijo da casa hoje? É a obra dos vizinhos. Quem utiliza o telefone fijo em casa hoje? Temos, pero não utilizamos. Então, mira, eu comprei meu primeiro ordenador depois que eu comecei a trabalhar com meu salário e era Linux. Vocês sabem o que é Linux? Antes de Windows, sabe? Não existia internet ADSL. A internet era, nós falávamos de discada. Sabe como? Eu tinha que correr o cable do telefone, enchufar atrás do ordenador, esperar passar de la meia-noite e começava a entrar. Hermanos, era distinto. Eu vivia em la calle, jogando futebol em la calle. ¿No? Chegava em casa por la noite porque havia segurança para isso. Então,
eu fui criado em um mundo distinto e a grande maioria dos padres aqui foram criados em um mundo muito distinto. Agora, mira como é o mundo de tu hijo. O acesso a las informações que tem seus hijos. Então, nem tudo que nós recebemos de educação, e eu não estou falando de princípio, estou falando de la forma, porque princípios não cambiam, ok? Mas de la forma de hacerlo, ou você vai se quedar toda a vida dizendo de minha maneira é assim e seguirá não funcionando, porque na prática não funciona, ou você irá entender que é outra geração, com outros costumes, com acesso a outro nível de informação, e você terá que resignificar a forma, muitas das vezes, de educar nossos filhos. Mira, a palavra de Deus é nosso manual, é princípio, e isto não cambia, ok? Então, estes princípios da palavra para a educação e criação de los hijos são imutáveis. Agora, eu estou falando de cada hijo e cada geração. E pior, eles deveriam vir com um manual. Tu não crees, padre? Eu creio que quando chegarem aos céus, dizem, Senhor, não havia visto como vinir assim na orelha, em algum sítio, um manual, uma etiqueta. Não? Pero eles não vêm com uma etiqueta. Não há um manual de como proceder. Cada um é único. Não? Então, se nós necessitamos entender que são outras é outra geração, são outros costumes, e nós necessitamos entrar e tentar entender isto, senão não somos efetivos e não rompemos a barreira da geração para chegar hasta nossos filhos. Esse é o primeiro ponto. ¿Quantos estão vivos aún? Digam amém. O segundo, os niños não são iguais. Já comecei a falar disso, não? São únicos. Únicos. Hijo del mismo padre, hijo de la misma madre, criados en la misma casa, pero distintos. E o que sirve para um de tus hijos, não sirve para o outro. Eu tenho dois chicos. Água e vinho. Ou melhor, aceite. Água e aceite. É que não se mesclam. E são muito distintos. O que funciona para um não funciona para outro. Eu vou falar. Eric é muito tranquilo. Pero Lucas é um pouco pesadito. ¿No? Eu digo a Eric assim, Eric, hay que ordenar a habitação. Ele dice, vale papá, já me vou. Pero não regla. Pero não peleia. ¿No? Y, Eric, hay que estudar. Sí, papi, eu sei, vou estudar. Não estuda, pero não contesta. É sua maneira de ser. Agora, Lucas não. Lucas tem 4 anos. Eu le pongo um tênis. Ele diz, este não me gusta. Eu vou correndo as roupas para ponerlo. E ele disse, não, este não me gusta. Não. Eric, se eu quiser pegá-lo, posso pegá-lo hasta matar, pero não funciona. É que não funciona. Não corre uma lágrima e daqui 2 minutos está sendo a mesma coisa. É que não funciona. Lucas, se eu recorre o cinturão, já funciona imediatamente. Então, nossos filhos são únicos e necessitam de um trato único e personal. Você, como padre e madre, necessita estudar seu filho, saber qual é seu temperamento, o que funciona para um, o que funciona para outro. Senão nós outros, não, pastor, eu criei todos meus filhos iguais. Está equivocado, porque eles não são iguais. Eles são distintos. Ou seja, eles necessitam muitas das vezes de normas distintas, de disciplinas distintas, porque são pessoas únicas. Tu eres único na terra e tus filhos também são únicos. Se nós outros não entendemos essas diferenças, tentamos fazer um modelo de educação para todos os filhos, e é que há coisas que funcionam para um e não funcionam para outro. Esse é o segundo ponto. O terceiro, os filhos devem ser tratados segundo sua idade. Os filhos devem ser tratados segundo sua idade. Eu não posso tratar a Eric como trato Lucas. Não posso tratar Lucas como trato Eric. Porque são de idades distintas. Eu não posso tratar um ninho grande como se for um ninho pequenito. Não? Eu visto que... eu tenho um ninho em casa. Vou ver um chico de 20 anos. Eu digo, onde está o ninho? É um homem já. ¿Okay? Aunque para os padres e a madre sempre são ninhos, é um homem. Uma pessoa de 20 anos é um homem. E se você seguir lhe tratando como um ninho toda a vida, irá retardar ou retrasar aún mais a fase adulta.
O que para nós outros aqui em Europa já é um problema, não? Aqui os niños são niños hasta quanto? 50, não é para tanto. Pero de verdad bueno, la adolescencia aquí es muy larga. La juventud aquí es muy larga. Y nosotros tenemos la misión de formar hombres y mujeres de Dios, ¿no? Ellos vão deixar de ser niños, pero devemos ter coerência em el trato. Tampouco podemos exigir de um niño que se porte como um adulto, ¿no? Os niños às vezes aqui fazem alguma tonteria e nós outros, bueno, é um niño. Não se pode cobrar da mesma forma que cobramos com os irmãos. Se estiver um irmão agora caminhando aqui em el pasillo, seguro que nós outros diríamos, irmão, é que não é a hora, não? Pero se tiver um niño aqui caminhando, quizás a nós outros não nos molestaria muito. ¿No? Quizás el padre e a madre iba a correr ou não. ¿Por quê? Porque há tratos distintos. E se você tem vários niños em la casa, há que entender a fase e a idade de cada um. Eu estou agora passando por la fase de la adolescência, de los 12 a los 18 anos. ¿Quantos padres aqui têm hijos que estão de 12 a 18 anos? Levanta as mãos assim. Levanta. Enhorabuena. Enhorabuena. Você sabe muito bem do que eu estou falando. ¿No? Sí, sí. ¿No? Mira, y el tuyo no es distinto del mío. Cuando yo empiezo a hablar con los padres de la iglesia, todos pasamos por la misma circunstancia. La buena noticia es que irá pasar. Irá pasar. ¿No? Los 18 llegarán, los 19 llegarán. No se olvide que nosotros también ya fomos adolescentes. En otra época, en otra generación, pero también ya fomos. Entonces, respete las fases y las idades que seus hijos passem e hagam um esforço para dar uma educação e uma instrução coerente com a idade de cada um deles. Porque aqui nós outros temos classe de párvulos, classe de intermediários, temos o ministério juvenil da igreja, temos o ministério de homens e mulheres, porque entendemos que em cada idade eles assimilam e recebem as informações de uma forma distinta. Não predicamos aqui a los adultos de la mesma maneira que predicamos a los niños. E o culto de los juveniles também é um culto distinto para atender as necessidades de cada idade. E devemos aplicar esta metodologia também em la educação de nossos hijos. Amém, meus irmãos? 4. Padres, devemos escutar nossos hijos. Aprender a escuchá-los. Isso é muito complicado, porque os assuntos que são interessantes para eles não interessam a nós outros. Sim ou não? Não interessa, eles vêm falar de videojuegos. Eu não entendo nada de videojuegos. Não? Pero de uma coisa eu entendo. Eu necessito conectar-me com meu filho. Eu necessito conversar com ele. Eu necessito falar com ele. Então, nós os padres devemos aprender a escutar. Não, é que estou aqui fazendo uma coisa, estou muito ocupado. Cuidado, se você está sempre ocupado e não tem tempo para escutar seus filhos. Porque chegará um dia que você quizás tenha as ganas de escutar tu hijo, pero é ele que não terá mais tempo para ti. Então, eu sei que chega uma fase da vida que os niños já não nos buscam mais, incluso na fase da adolescência. São poucos os momentos que eles nos buscam. Aproveite estes momentos. Aprenda a escutar os temas que são interessantes para eles e não desprecie os temas que para eles têm grande valor. Eu me acordo uma vez que uma niña me buscou na igreja com 15 anos e ela estava chorando muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. E eu disse, que passa? E me quedei muito preocupado porque estava com uma cara de muerte. E eu disse assim, que passa? Ela disse, que eu estou enamorado de um chico. E eu já comecei a rir, né? E disse, ela chorando, e eu rindo. Eu disse, que eu estou enamorado de um chico e minha madre não me deixa estar com ele. E eu estou muito triste. E chorava, e chorava. E eu disse, meu Deus, é uma niña de 15 anos, porque assim pensamos os adultos. E ela me disse assim, hasta pensei em quitar minha vida. Esta hora eu parei de rir e cerrei a cara. Porque disse assim, estou equivocado. Porque para mim isto não tem grande valor. É uma niña que está enamorada de um chico hoje, quizás el próximo mês já seja outro. Pero para ela, em este momento, é a coisa mais importante de sua vida. Al ponto de ela pensar em quitar até mesmo sua própria vida. Então, se nós outros não entendemos que há temas que para eles são muito importantes, é a vida, é caso de vida ou morte. Se nós outros não entendemos que há temas para eles que são importantíssimos, quizás para nós outros sejam irrelevantes, mas se nós outros não nos
les escuchamos, no hablamos, no nos conectamos. Sabe, hermanos, si nosotros no tenemos tiempo para nuestros hijos, el mundo tendrá tiempo. Los amigos del instituto tendrán tiempo. Entonces, nosotros debemos dar tiempo, escuchar, hablar, conversar com eles. Às vezes, Eric vem me ensinar umas músicas, não? Como foi a música que vino me ensinar essa semana? Trap gospel. Existe? Trap gospel. Eu não sei nem o que é trap. Trap gospel. Ele veio me dizer, padre, mira esta canção, que chula, que guai. É um trap gospel. Eu disse, uau, trap gospel. Põe na tela, vamos escuchar. Pero eu escutei a canção. ¿No? Eu escutei a canção e falei com ele acerca da canção, porque quizás para mim não me gusta a canção, pero a ele le encanta. Então, se nós não somos humildes o suficiente para reconhecer que eles lhe gustam um estilo de alabança distinto, não? Quando eles vêm a fazer seu culto aqui, é tus, 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 não? Nós nos quedamos assim, não. Pero se nós não entendemos que a eles lhe gustam uma música distinta, uma forma de alabar distinta, nós vamos nos quedar cada vez mais apartados, lejos, desconectados de nossos filhos. Isso é um grande perigo, porque quando os padres não abraçam, o mundo abraça. Então, é muito importante escuchar a nossos filhos. Quinto, date cuenta que o linguagem não verbal, date cuenta do linguagem não verbal de tu hijo e não ignores tus emoções. Date cuenta do linguagem não verbal de tu hijo, porque nem todos os hijos hablam. Há alguns que lhe gustam conversar. Eu não sei se já passou ou passa com os padres, incluso os que têm adolescente, que entra do instituto com a mochila, com o tênis, vai para a habitação sem dizer buenos dias, buenas tardes. Oh, eu estou aqui na casa, vale, temos família aqui. Não? Porque há dias que não querem falar, não querem conversar, não querem compartilhar. Pero nós, os padres, devemos entender a linguagem não verbal de nossos filhos. ¿Por que não querem falar? ¿Por que não querem conversar? ¿No? ¿Por que não querem estar com nós em el salão, por exemplo? E não ignorar suas emoções. E não ignorar quando eles estão tristes, quando eles estão alegres e quando eles não querem falar. Fijar-se em la linguagem não verbal é muito importante, porque adolescentes e jovens e hijos que muitas das vezes vão para a depressão e para o suicídio, antes dão sinais, muitíssimos sinais a los padres, incluso de uma expressão não verbal. Pero nós outros pensamos, esse não tem contas para pagar e está preocupado. Não pensamos assim? Se eu tivera tantos os problemas que eu tenho. Sua vida é só estudar e está aí preocupado. E aí ignoramos as emoções deles. Isso é uma porta aberta para o diabo. E nós outros que estamos fazendo aqui esta manhã é cerrar as portas de nossa casa, de nossa família, para que o inimigo não entre e não tenha espaço. Eu quero abrir um parênteses aqui para os que não são padres aún. Quem aqui aún não é padre e tampouco madre? Levanta as mãos assim. Quizás você diga assim, pastor, esta palavra não é para mim. Eu quero te dizer, tu eres o mais bendecido aqui esta manhã, porque está tendo a oportunidade de receber esta palavra antes de ser padre. E quizás tendrá a oportunidade de não cometer os mesmos erros que nós outros cometemos. Porque, como eu disse, temos um manual general, que é a Bíblia, pero eles não vêm com um manual personal, colgado assim na oreja. Infelizmente. Vou dar uma ideia a Deus. Não, infelizmente. Não. Então, se nós outros aprendemos em la prática. Quem tem mais de 2 filhos aqui? Levanta as mãos. Assim, mais de 2. O primeiro é sempre o cobaia. O primeiro é o que mais sofre. Porque todos os erros que temos que cometemos com o primeiro. Incluso eu fui padre, tinha 21 anos. E Pamela, 18. Não sabíamos nada. E aún estamos aprendendo. Pero depois com o segundo, já somos um pouquinho melhor. E com o terceiro, nos quedaremos melhor aún, carinho. Amém. Ponto de número 6. Vamos para a predicação. Ponto de número 6. Los hijos necessitam sentir-se amados. Los padres beijam a seus hijos, abraçam a seus hijos. Eles
Mira, todo padre ama a su hijo, eu estou seguro que usted ama a su hijo. Pero su hijo, baja un poquito para mí el retorno, su hijo necesita sentirse amado. Una cosa es amar, otra cosa es sentirse amado. E eu digo que isso tem muito a ver com o linguagem de amor que nós temos. A grande maioria dos homens pensam que ele sendo um provedor para seu hijo le amará. Pero nem todos os filhos têm este linguagem de amor. Nem todos os filhos se sentem amados quando ganham um tênis, por exemplo. Há filhos que necessitam, e alguns necessitam mais, todos necessitam, pero uns mais e outros menos, dependendo do temperamento de cada um, de serem abraçados, besados. E você necessita entender isto, não? Eu abraço meus filhos. Um le gusta mais abraçar, outro le gusta menos abraçar. Pero abrace, bese seus filhos, tenha contato físico com eles, porque eles necessitam sentir-se amado. Hace tempo eu atendi uma niña da igreja, uma jovem, que ela disse chorando: "Mi padre não me ama." Disse: "Como tu padre não te ama? Eu conozco seu padre." "Não, é que mi padre não me ama. Eu não me acordo da última vez que mi padre me deu um beijo, um abraço." E eu fui falar com seu padre e disse: "A coisa que eu mais amo em esta vida é esta niña. Eu hago de todo, eu trabalho como um louco por esta niña." É porque em sua mente, se ele trabalhasse 12 horas por dia e lhe provesse todas as necessidades, é sua forma de comunicar o amor. Pero a niña não entendia que isto era amor. Quizás ele deveria deixar um dia de trabalho para estar em casa com esta niña e ela se sentiria melhor amada. Então, irmãos, nós necessitamos fazer com que nossos filhos sintam-se amados. 7. El padre es el sacerdote de la casa. Es la máxima autoridad del hogar. El padre es el sacerdote de la casa y es la máxima autoridad de la casa. En la ausencia del padre, la madre cumple esa función. En general, los padres son la máxima autoridad de la casa. Yo sé que el gobierno está intentando quitar la autoridad de los padres. E cada vez mais as escolas e o governo intentam ter autoridade sobre nossos filhos. Pero padre e madre, vosotros são autoridade dentro da casa de vosotros. Não é o pastor a máxima autoridade da casa, são vosotros. E são vosotros os responsáveis. E nós não devemos excusar desta grande responsabilidade que Deus confiou a nós de sermos autoridade dentro da casa. Porque eu vejo que a política em Espanha intenta olvidar deste tema, para que o governo tenha toda e completa autoridade sobre nossos filhos. Eu falava hoje em la escola bíblica dominical. Temos um problema em Espanha agora, especificamente em Madrid, com as bandas juveniles. Chicos adolescentes, jóvenes, que saem por la noite para pelear e para destruir a propriedade pública. E se hablam de todo, pero não se hablam de los padres. ¿Dónde estão os padres destes niños? Quizás você me diga: "Pero pastor, muitos de eles não têm padre e madre." E é verdade. Pero a grande maioria tem cuidadores. Há algumas pessoas, eu sei que há menores não acompanhados, pero não são todos. Eu digo, ¿dónde se habla de la responsabilidade? Porque se mi hijo a la meia-noite está em la calle com machete, eu creio que se diz assim, não? La responsabilidade, e onde está o padre? E onde está o padre deste niño ou desta niña? Então, se nós não entendemos, estão intentando, mira, um pastor em Londres passou por isto, um pastor, que seu filho estava com o pelo largo porque ele gostava de ter. Então, em um teatro na escola, a senhora ha tenido a ideia de vestir de mulher para o teatro. E o padre se enfadou e foi falar com a senhora. Ela disse: "Mientras ele está aqui na escola, nós somos a autoridade sobre eles. E cada vez mais, o governo faz políticas para tentar quitar a autoridade dos padres. Assuma a autoridade de vossa casa, como sacerdote, como cabeça e como líder que Deus te puso. E não permita que o inimigo venga possuir seus filhos com políticas, com valores que nada tem a ver com a palavra do Senhor Jesucristo." Eu sei que muitas das vezes há padres que querem trasladar esta responsabilidade a la escola, a la igreja. Estas instituições aportam, como estamos aportando aqui esta manhã, pero em última instância, a responsabilidade sigue sendo dos padres. Quem diz a hora que chega em casa, a hora de sair de casa, com as pessoas que caminham, que não caminham, onde vai, são os padres. E os padres não podem huir desta grande responsabilidade. 8. Os padres devem poner-se de acordo quanto à forma de educar.
Este é outro problema que eu sempre encontro em las famílias. La madre quer educar de uma forma e el padre de outra, ou ao revés. Cada um tem uma metodologia e uma ideia de como se devem instruir os filhos. Problema. Porque os niños são muito listos. E eles percebem muito de pronto que há um que castiga, há outro que libera. E eles começam a jugar com os padres. E os padres se quedam como tontos. Então, se há algum problema assim em teu lugar, para todo. A primeira coisa é vosotros cerrarem a habitação. Se em la casa se escuta de uma habitação para outra, vão a uma cafeteria, vão a um campo, não sei. Pero vosotros necessitam entrar em um acordo quanto a los métodos, quanto a las normas de educação de vossos filhos. Para que quando vosotros volver a casa, vosotros esté unidos com uma fala, com uma proposta. Então, se tu niño disse, papi, eu vou sair, que hora pode volver? Tu disse a las 10, quando ele busque a madre, ela tem que dizer a las 10. Porque se eles encontram um acordo entre los dois, não há para onde huir. Agora, se há uma divisão dentro do hogar, aí o problema não está com os niños, está com os padres. E eu te digo uma coisa com experiência pastoral, desde os 21 anos pastoreando a igreja, os maiores problemas em la família não está com os niños, está com os padres. E um dos problemas é este, que sempre há um que nunca está de acordo com o outro. Então, se há que resolver este problema, senão eles vão julgar com nós outros e nos quedaremos como tontos. E eles são expertos em fazer isto. Ponto de número 9. Não criar seus filhos apartados da igreja. Ou melhor, não cree. Seria esta palavra? Seus filhos apartados da igreja. Cree, apartados da igreja. Mira, hermanos, a igreja não é perfeita? Não. Pero aún é melhor estar em la igreja que não estar em la igreja. Estar em la igreja não te dá a garantia que este niño ou esta niña ou este homem ou esta mulher irá para o cielo. Pero estar fora da igreja, aí a garantia é certeza, é segura que não iremos para o cielo. Então, padres, atenção, mire para mim, padres, não permita criar seus filhos mientras estão bajo sua responsabilidade, apartado da igreja. Ok? Mis hijos a los domingos por la mañana querem hacer o quê? Como todos os niños, dormir. E quem desperta? Eu. Ai, que estou com sono, pero dorme por la tarde. Agora não. Agora levanta e vamos à igreja. Pero pastor, eu não posso obrigar a meu filho a ir à igreja porque ele vai ser traumatizado com a igreja. Tu obriga ele a ir à escola? E não tem medo que ele se quede traumatizado de los estudos? Porque, te digo, incluso os adolescentes, se nós não les obrigamos, eles querem jogar, dormir e comer. E fazer algum hobby que lhe gusta, algum deporte, alguma coisa que lhe gusta mais. Há alguns que hasta duchar nós temos que pelear. Sim ou não, padre? Aí chega uma fase, hermanos, que duchar não é prioridade para eles. Não? Então, só em minha casa, na casa de vosotros não passa. Graças a Deus. Como diz o pastor, vou levar esta palavra toda para mim. Hermanos, se nós não somos firmes, mientras está em minha casa e sob minha responsabilidade, vamos a la igreja. Não tenho ganas, vá sem ganas. Ah, estou com sono, vamos com sono. Dorme na igreja. Quantas vezes Eric já não dormiu aí, não, Eric? O predicador não estava muito animado e ele dormindo, estava cansado. Estudou todo o dia, hizo atividades. Melhor é dormir em la igreja mesmo do que se quedar aí. Então, se nós outros não somos firmes, às vezes eu vejo algum padre, vem para a igreja e deixa seus filhos em casa dormindo. Padre, está equivocando. Você está equivocando em este processo. Primeiro que você não está aí para acompanhar o que ele está fazendo. Ok? Segundo que deixar menores não acompanhados em este país é até crime. Então, cuidado quando deixar tus filhos em casa solos sem a presença de um adulto. Podem passar acidentes domésticos também. E é melhor eles estarem na casa do Senhor. Isso é garantia que ele se quedará crente. Não, eu estou sembrando uma semilha. Chegará um momento que ele tomará sua decisão. Pero mientras está bajo minha responsabilidade, vamos à igreja, vamos à casa do Senhor. Com ganas, sem ganas, com ânimo, sem ânimo. Há dias que eu estou cansado, eu não venho.
Porque que todos os dias eu estou disposto a estar aqui. Não. Então, padres, não abra mão disso. Crie seus filhos em la casa de Deus. 10, que tenho que terminar, que diz o chico que tenho 5 minutos e aqueles são autoridades. Solo traer seus filhos a los cultos não é suficiente. Esse é outro problema. Vale, estou levando meu filho à igreja. Não é suficiente. Ok? Déjame te dar uma experiência. Há um colégio cristiano em Londres que é dirigido por um pastor. Pero este colégio é evangélico e é aberto, é um colégio metodista e é aberto a todas as religiões. E há muitos muçulmanos que estudam esta escola cristiana. Eles estudam aí 5 anos, 10 anos e saem da escola muçulmanos, como entraram, estudando em uma escola cristiana. ¿Sabe por quê? Porque seus padres inculcam em la casa uma formação tão forte que nem a escola cristiana é capaz de convencer a los niños. Então, se traer seus hijos a la igreja é bueno e necessário, pero não é suficiente. A educação cristiana está em casa. Se você não ora com ele, não lê a Bíblia com ele, não há culto doméstico, não há valores cristianos dentro da casa, eles não veem Cristo em você, de nada vale. Aí sim, eles correrão rechazo de la igreja e raba de la igreja, porque sabe que na igreja é uma coisa e na casa é outra. Aí está o problema. Pero se você é um homem de Deus e uma mulher de Deus dentro de casa, e é um homem de Deus e uma mulher de Deus dentro da igreja, eles dizem, há coerência. Mi padre e mi madre de verdade são creyentes aqui na igreja e também aqui em casa. Então, a formação começa em casa. Ler a Bíblia, orar, cultos domésticos, para que eles vão ao instituto e eles sigam firmes, servindo ao Senhor Jesus. Quanto a estão vivos, digam amém. Ai, que bueno. 11. Não te culpes por las malas decisões de tus hijos. Se você ha dado uma boa educação, se você criou em los caminos do Senhor, chegará um momento de la juventud adelante que eles vão começar a tomar decisões de forma independente. E cada vez, quanto mais eles crescem, nós outros vamos perdendo o controle, porque eles vão se quedando adultos. E há alguns padres que querem culpar-se por las decisões de hijos que têm 20, 25, 30 anos. Não. Nós outros devemos ter a consciência de nossa missão como padre, pero não devemos culpar-nos a nós outros por las decisões, porque eles têm livre arbítrio, hermanos, para tomar suas decisões. E chegará um momento que eles começarão a correr seu próprio caminho. Não se quede ir culpando de las decisões de um homem, de uma mulher que já passou da fase da adolescência, está terminando a juventude, já está na fase adulta. Eles necessitam de verdade tomar suas decisões. E muitas das vezes, as decisões, tu dizes, eu hablo com padres que dizem, pastor, eu hice todo o correto, eu levei a la igreja, eu instruí no caminho do Senhor, pero agora mira como está, pastor. Não hace caso de nada do que eu falei. E esses padres se quedam muitas das vezes frustrados com um nível de cobrança de si mesmo, não? Porque seus filhos estão tomando decisões que está totalmente ao contrário de toda a instrução e educação. Entenda, eles são seres livres. E Deus nos hizo livres. E chegará um momento que eles tomarão as decisões e algumas delas não nos alegrarão. Não nos alegrarão. Então, não te cobre de isto. Tenha certeza que você seguirá sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, sempre inculcando a Ele valores da palavra do Senhor Jesucristo, aun que Ele tome decisões equivocadas. 12. Corrige quando é necessário, pero também celebra quando Ele hace bem. Celebra quando a nota do exame ha sido bueníssima, não? Olha como Eric esse dia disse assim, papi, saquei 9 em mates. A primeira coisa que ele disse, colado de quem? Não, porque 9, pero sacou, colado é copiado, não? Copiou de quem? Eu disse assim, ele disse, não, 9. Eu disse, uau, enhorabuena, chico. Então, celebre, valore, dê recompensas sanas, quando seus filhos também conquistam algo de bueno, porque senão só vamos em el malo, e quando ele hace bem. Então, é importante valorar. 13. Nenhum êxito profissional vale a pena se cuesta o fracasso familiar. Nenhum êxito profissional vale a pena se cuesta o fracasso de tu família. A família vem em primeiro lugar.
De nada vale, hermanos, você conquistar casa, coaches e dar de tudo para seus filhos, se a família está um fracasso. ¿No? Então, nós temos princípios para seguir. ¿No? Nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amamos nossa mulher como Cristo amou a igreja. ¿Ok? E deixa-me aqui dizer uma coisa que não lhe gusta escuchar, incluso as mulheres. Su esposo vem primeiro que seus filhos. Porque quem Deus exigiu para você amar como Cristo amou a igreja foi o esposo. Segundo, quem Deus ha exigido para você passar a vida hasta que a morte separe não é com tu filho, é com tu esposo. Então, este filho e esta hija vai se enamorar, se já não se enamorou, por outro e por outra, e vai sair de tu casa. E quem se quedará contigo é sua esposa e sua esposa. Então, às vezes eu vejo algumas madres ponendo os filhos delante do esposo. Já he visto madre poner os filhos em la cama e poner o esposo para dormir em um colchão. Este homem, primeiro que é um tonto, porque eu me quedaria uma noite aí. E esta mulher está sendo necia. Necia. Os filhos necessitam ocupar seu espaço. A todos os niños les gusta estar com nós outros em la cama. Lucas toda a noite vem para la cama. Que nós fazemos? Corremos, levamos para sua habitação. Ele vem e diz, Lucas, levamos para sua habitação. Porque aqui é eu e minha esposa. Você tem sua cama, tem sua habitação. Então, se nós não criamos princípios, vamos cambiando os valores, vamos ponendo os filhos delante de nossa relação, ok? E daí vamos ponendo o trabalho delante da família, e aí o êxito profissional não vale a pena se tu família está destroçada. Para terminar, hermanos, ore, 14, ore e ayune por seus filhos. Déjame te hacer uma pergunta. Qual foi o último ayuno que você hizo por seus filhos? Recorda? Então, se decida fazer este mês, esta semana, e eu vou ayunar todo este dia por mis filhos. Ayune por eles. Porque quizás a coisa está mal e às vezes todo isto não é suficiente. E quando todo isto não é suficiente, não olvide que nós outros também temos ferramentas espirituais e temos que utilizá-las também. Uma coisa não hace competência com a outra. Então, ayune por seus filhos, ore por seus filhos. Quantas campanhas de oração esteja isso por seus filhos? Quantas noites por la madrugada já orou por eles? Então, ore e ayune por seus filhos. E para terminar, nunca desista de seus filhos. Nunca desista de tus filhos. Aunque ele esteja apartado da igreja, aunque ele esteja fazendo as coisas que te causa tristeza, não desista de seus filhos. Assim como Deus não desiste de nenhum de nós outros como seus filhos amados. Assim como o padre esperava o hijo pródigo volver para a casa de braços abertos, nós outros sempre devemos estar de braços abertos para nossos filhos. Não desista de tus filhos, aunque seja adulto, seja um homem ou uma mulher, esteja apartado dos caminhos do Senhor, ayune por ele, ore por ele, consagre por ele. Há madres que oraram 10, 15, 20 anos para que seu filho volvesse à igreja. E se você aún não é padre, não é madre, empece a orar por seu filho que irá venir. Empece a consagrar ao Senhor sua vida. Nossos filhos são herência do Senhor Jesucristo. Eles não pertencem ao mundo, eles não pertencem ao diabo. Nós recebemos como um regalo de Deus. E eu quero que você profetize. Mira, hermanos, há poder em la boca de um creyente. E eu digo, em la boca de uma madre há doble poder. Porque aún de la parte espiritual é madre. E madre quando habla uma coisa, Jesus. Então, utilize esta ferramenta poderosa e profetize sobre a vida de tus filhos. E é o que nós outros haremos agora, esta manhã, porque meu tempo já se foi. Vamos poner-se em pé e vamos orar. Eric, põe aquela canção. Que la benção se derrame. Em espanhol, ok? La bendición se chama la canção. Mientras Eric vai dizer a la hermana para que ponga uma canção que se chama La bendición, que derrame sua bendição sobre minha família, sobre minha casa. Eu quero este momento
orar com vosotros, porque nós predicamos a palavra do Senhor. Mas eu sei que há coisas que só se resolve com oração e ayuno. ¿No es esto que dice la Biblia? Hay casos espirituales que es solo oración y ayuno. Entonces yo quiero que usted ore este momento. Si su familia está aquí y usted puder acercarse a los miembros de su familia, será mejor, porque yo quiero que usted profetice sobre la vida de ellos. Yo sé que hay niños que aún están ahí en la sala, pero si su esposa está aquí, yo quiero que vosotros profeticen sobre vuestros familiares, sobre la vida de vuestros hijos. Declare palavras de bendição sobre a vida deles. Aí, pode pôr a canção, pode pôr, mientras vamos orando, pode deixar. Cerre vossos olhos, levante tus manos aos cielos. Aleluia, aleluia, santo eres tu, Senhor. Senhor, eu tenho ministrado tu palavra. E tu palavra é viva, é poderosa. Tu palavra, Senhor, transforma a vida do homem e da mulher. E nós oramos agora como igreja, como família, nós entramos em sua presença porque queremos apresentar ante ti os padres que estão aqui. Eu quero apresentar ante tu presença cada padre e cada madre que está aqui, Senhor, em meio a um mundo onde os valores estão apartados de tu palavra, Senhor, onde os valores da sociedade não são cristocêntricos. Senhor, dai-nos padres de valor, homens e mulheres que não recuam, homens e mulheres que não negociam princípios da palavra do Senhor, pero estão determinados a criar em seus filhos em la casa do Senhor, estão determinados a educar seus filhos em los princípios da palavra do Senhor Jesucristo. Senhor, eu bendigo os padres desta igreja, eu profetizo autoridade, graça, sabedoria sobre os padres desta igreja. Eles vão sair daqui sendo padres melhores, madres melhores, porque estarão revestidos da graça, da unção e do poder do Senhor. Profetiza, Padre, este momento sobre a vida de tu Hijo. Declara palavras de bendição sobre a vida de tu Hijo, sobre a vida de tu Hijo. Repreende, em nome de Jesus, que as cadenas sejam rompidas. Em nome de Jesus, que os demônios se vão. Em nome de Jesus, nós declaramos que nossos hijos pertencem ao Senhor, são herança do Senhor Jesucristo. Eles não são deste mundo, eles não são deste diabo. Nós consagramos ao Senhor Jesucristo. Por isso nós profetizamos que nossos hijos serão os profetas para esta geração, serão os pastores dessa geração, serão as pastoras dessa geração, serão os missioneiros dessa geração, serão os homens e mulheres que o Senhor irá levantar para impactar esta sociedade. Senhor, bautiza nossos hijos com tu Espírito Santo, llena sus lábios de um fuego espiritual, llena su mente e coração com su graça e poder. Há poder em la oração, há poder em la oração. Eu sei que quando nós oramos, cadenas se rompem, as portas se abrem, eles são resgatados, transformados. Senhor, visita agora, visita os hijos e os padres que estão lejos, que não estão aqui, Senhor, pero para o Senhor não há fronteira, não há distância. Não há distância, não há fronteira, não há onde o Senhor não pode ir. Visita agora, Senhor, dentro desta habitação, em esta casa. Visita os padres, visita os filhos, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Ora ao Senhor, clame ao Senhor. Há poder em la oração da igreja, há poder em la oração de um padre e de uma madre. Profetiza em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, adoramos, Senhor, adoramos, Senhor. Você pode adorar ao Senhor,
para glorificar a su nombre, declarar palabras de gratitud y alabanza a su santo nombre. Señor, te adoramos. Cubre nuestra familia, Señor, con tu gracia. Nuestros hijos, nuestros nietos, generación a generación. Bendice los matrimonios, Señor, que estão aqui, que aún não são padres, não são madres, pero que o Senhor já empiece a prepará-los, a formá-los, a instruí-los, Senhor, para que eles venham formar grandes homens e mulheres, Senhor, para esta geração. Cubre, Senhor, cubra nossa família, nossa casa, nosso hogar com tus manos poderosas. Não permita que o inimigo toque em nossa família. Não permita que o inimigo toque em nossos filhos, Senhor. Não permita que o inimigo toque em nenhuma área de nossa família. Cubre, Senhor, com tu graça e poder. Oh, aleluia! 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 Aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia.